Olá, muito boa noite. Bem-vindos a mais esse Segundou. Gente, eu estou aqui. Parece um pouquinho que eu estou ajeitando meu óculos aqui, mas já estou dando as boas-vindas para vocês. Quem está assistindo aqui a reprise, segue um pouquinho para frente. Boa noite. Quem está entrando agora, gente, muito bem-vindos. Boa noite. Eu tô só fazendo uma coisinha aqui no meu óculos, que eu quero usar esse agora. E ele é tão fininho, tudo bem com vocês, minhas amadas do meu coração? Quem tá aqui? A Tati tá aqui, a Ana, Belloni Piccolo. Bem-vindos, gente. Bem-vindos a mais esse aqui, por causa de baixa... Mas não tá com baixa conexão aqui, não. Gente, eu preparei uma live bem reflexiva pra gente, assim, nesse final de ano. Eu tenho certeza que muitas coisas passam na cabeça. Deixa eu verificar a internet aqui também. Pera aí um pouquinho. Como é que vocês estão? De onde que vocês estão falando? Deixa eu colocar aqui. Ali, voltou. Gente, eu vou colocar o tema da live. Vocês aproveitam, já manda o aviãozinho aí pra gente começar a entrar no assunto que eu gosto desde o comecinho, né? Caminhar com vocês. Relacionamento consigo mesmo, que é algo super importante, tanto para nós quanto para os filhos. Oi, Sandra! Boa noite! Olha, relacionamento consigo mesma. Eu vou colocar consigo mesmo, porque às vezes tem homens aqui também. Gente, bem-vindos, todo mundo que tá entrando aqui agora. Um super boa noite. Semana passada não tivemos Segundou, né? Que eu estava resfriada. E tô bem melhor. Minha voz que tá mais ou menos assim, tem hora que falha um pouquinho. Mas aproveita aqui pra encaminhar. Que tá toda hora parando aqui um pouquinho. Mas ela tá boa, deixa eu até verificar. Vamos lá, bora lá. Bem-vindos. Enquanto o pessoal vai chegando, eu já vou entrar nesse assunto, relacionamento consigo mesmo, porque eu falo que sim, chega final do ano, gente, não sei vocês, né? Vamos bater um papo aqui de início. Não sei vocês, mas é muito comum a gente fazer, assim, uma análise. É um momento meio propício, né? Que a gente pensa no ano que foi, a gente pensa no ano que vai vir. E assim, é tão importante a gente parar para refletir mesmo sobre alguns aspectos desse relacionamento conosco. Porque antes da gente conviver com outra pessoa, nós convivemos com a gente 24 horas, né? E quantas coisas ali nós nem percebemos, ou a gente se maltrata, ou a gente não... Às vezes a gente é inimigo de nós mesmos, né? Com os nossos pensamentos, com as nossas coisas mal curadas. Enfim, é sobre isso que eu vou falar para ajudar mesmo, sabe? Vocês, assim, nesse final de ano, levar algo que não é só para a vida de vocês, mas para quem é mãe, para quem tem filhos, que possa ajudar também. Porque as crianças, elas precisam ir crescendo, entendendo quem elas são, né? Entendendo que ali existe uma individualidade. Gente, esse óculos aqui vou ter que trocar, não tá dando. Vou colocar outro. O meu velhinho de guerra, né? Porque esse daqui, óculos, gente, eu tô tão assim, sem tempo, eu preciso fazer um óculos novo. E eu fico enrolando, não vou. E esse aqui, eu acabo usando ele um monte, mas é o que eu vejo melhor vocês. Então, Fran que entrou, Matheus que entrou, Rose, bem-vindos. Aproveita, Gi, boa noite, gente. Todo mundo aqui, faz um favorzinho, já encaminha esse aviãozinho aí para umas 10 pessoas. Vamos ser abundantes também naquilo que a gente quer que o outro seja melhor, né? Que melhora a vida de todo mundo quando um eleva, o outro eleva. Deixa eu melhorar essa luz aqui. Então, gente, bora lá. Relacionamento consigo mesmo, né? Então, o que acontece, gente? Essa luz tá me incomodando. Deixa eu ver se melhora assim um pouquinho. Relacionamento consigo mesmo. O que acontece? Chega o final do ano, é super comum a gente olhar para trás, às vezes fica chateado que não fez aquilo que gostaria, né? Ou pensa pro ano que vem, novas metas,
é um período que a gente questiona, e foi um ano também de muitas coisas, né? Muitas perdas, muitas dificuldades. Então, chega final do ano, às vezes dá uma baixa, né? Em muitas pessoas, inclusive, porque foi um ano que teve tristeza, que teve coisas que não estavam previstas, né? E relacionamento consigo mesmo inclui tudo isso, inclui as coisas boas, inclui as coisas ruins, porque é a nossa vida, nós estamos vivendo, né? Então, o que hoje eu vou falar é uma melhoria desse entendimento sobre o relacionamento com a gente mesmo, porque antes da gente conviver com o outro, como eu estava falando, nós convivemos conosco, né? A gente acorda e dorme, tá ali pensando, às vezes tá no banho, né? Tá pensando em alguma coisa, e às vezes está olhando assim, rodando um feed, já se compara e fica com pensamentos ruins, né, sobre a sua própria vida, a sua própria história. E é isso que eu quero trazer hoje, assim, sabe, algo... eu gosto sempre de ter um momentinho... Eu vou tomar bastante água agora, peraí um pouquinho. Eu gosto de ter um momento de reflexão, assim, sabe, para sentir, assim... algo que realmente possa ser um divisor, assim, de água, sabe? Aqui o Segundou, para quem tá aqui pela primeira vez, gente, eu vou falar rapidamente, é o nosso encontro que a gente tem toda segunda-feira, tem uma turminha aqui do Segundou, que é fiel aqui, nós sempre trocamos assuntos que nos elevam, porque quando a gente quer fazer algo para os filhos, a gente tem que fazer primeiro para nós temos que enxergar, porque se a gente não enxerga alguma coisa, como que a gente vai fazer? Né? Se a gente não enxerga, por exemplo, que existe uma outra maneira de fazer algo com o filho, a não ser na chantagem e no grito, se a gente não entende isso, como que a gente vai mudar? A gente não vai mudar, porque a gente não pensou, a gente não abriu o campo para olhar de outra forma. Então, por isso que tem que ter esse trabalho. E aqui a gente conversa coisa assim, tudo que nos eleva, e eu falo que eu gosto de trazer algo que vocês saiam daqui melhores do que vocês entraram, né? Então é uma forma de honrar esse tempo. É assim que eu também trabalho, é assim que eu funciono na vida, né? Eu não gosto de, né? Não tô brincando com a vida de ninguém, pelo contrário, isso aqui tem um valor muito grande. Eu quero dar o melhor aqui de mim, nesse final de ano aqui, né? Prestes a gente virar o ano. E hoje eu pensei sobre esse tema, sobre relacionamento consigo mesmo, porque muitas vezes a gente age conosco, né? Sem perdão, sem coragem, sem entusiasmo, sem motivação, sem compreensão, sem conforto. A gente é até capaz de fazer isso pelo outro, né? Por uma amiga, por um parente, mas com a gente, muitas vezes a gente é muito cruel, ou a gente é muito condescendente, assim, a gente não... né, tudo pra gente, nossa, nós estamos sempre 100% certos e o outro não. Então, o relacionamento consigo mesmo não é nem eu sou tal, né, o ego ali inflado e todo mundo venha me agradar, né, e também não é a gente não se valorizar, não se dar valor, e o amor tá mais pro outro do que pra nós, né. Na vida, tudo é o caminho do meio. Se esse amor tá muito pra mim, né, no extremo da linha do amor, eu tô muito só pra mim, e o outro, né, que se dá, não tô nem aí, que venha só me servir, eu estou no egocentrismo, no egoísmo, isso não é saudável. Se eu tô lá do outro lado dessa linha, né, que eu estou amando demais o outro, e esqueço de mim, também não é saudável. E aqui a gente dá de cara, assim, nesse início, para basear nesse tripé, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Aqui existe a regra da vida, né? Porque quando você consegue alinhar de amar a Deus acima de tudo, você já faz um alinhamento da sua vida, que os bens materiais, que o sucesso, que a fama, que o nome, que o carro, que a casa, que qualquer coisa não está acima de Deus. Deus está acima de tudo isso para você, né? Para você, para sua vida. Deus é acima de tudo isso. O teu coração não está nas coisas. Você pode ter as coisas, mas o seu coração não está ali. Porque você sabe que passa, você agradece porque aquilo foi fruto, né, de uma bênção, de um suor que você fez, mas sem a ajuda divina não teria conseguido. Enfim, é um outro entendimento, né?
E amar a Deus sobre todas as coisas, depois ao próximo como a si mesmo, implica nesse amor. Como que é? Eu nem estava previsto isso, mas eu vou falar sobre essa questão rapidamente aqui, né? Como que é amar a si mesmo? Se a gente começou amando a Deus, o que acontece? A gente já tem um entendimento da vida, né? Nós já temos o entendimento que nós somos um espírito numa experiência terrena, que nós viemos sós, que nós vamos partir sós, que nós estamos aqui num processo evolutivo, cada um não está por acaso numa família de onde veio, e nada que acontece, nós temos curas para fazer aqui. Nós viemos por um processo tanto evolutivo e também de missão de crescer no amor, de fazer uma série de... Nossa missão de sabedoria e virtudes que eu sempre falo aqui. Ok, e com isso muitas curas no caminho, entendimentos, crescimentos e tal. Se a gente consegue entender que existe essa sabedoria maior, existe esse amor divino maior, que a gente tem que entrar nessa sintonia do amor divino, quando a gente passa a se amar, não tem como ser um amor egocêntrico, porque o egocentrismo, ele tá muito ligado à pessoa que tá mais ligada a essa autossuficiência, ela já até esqueceu de Deus, né? Porque ela acha que ela é tudo mesmo. Então, quando você alinha o primeiro, né, que é amar a Deus sobre todas as coisas, naturalmente, quando você vai se amar e amar o outro, é sobre uma ótica divina, né? Não estava previsto falar isso, mas então nada foi por acaso. Vamos entrar no assunto usando esse tripé, né, de amor. Por quê? Muitas vezes, gente, o que acontece? Para o nosso crescimento acontecer, né, o nosso crescimento no processo evolutivo da nossa vida, nós precisamos ressignificar, nós precisamos restaurar, nós precisamos perdoar, nós precisamos compreender muitas coisas que a gente traz e às vezes a gente nem sabe, né, da nossa ancestralidade. Nós trazemos da história da família de origem, como a gente foi criado, enfim, são muitas coisas que fazem o nosso relacionamento com a gente no momento presente ter interferências que podem ser até positivas ou não, né? Então, o processo educacional, por isso que eu falo que quando eu falo da gente também para fazer para os filhos, né? O processo educacional, ele é muito importante e muito sério, porque a maneira como a gente faz todo esse processo da primeira infância, até pelo menos seus 10 anos ali, né? Esse alicerce, essa base, é muito recurso que a pessoa, depois de adulta, vai usar. Você pode ver que muitas coisas que a gente responde ao mundo, que a gente vê o mundo e nós reagimos, não é de agora. Muitas vezes são questões que estão lá da nossa infância, né? Seja porque viu a mãe, ou porque viveu um relacionamento lá na infância conturbado, ou porque teve alguns traumas, ou porque teve feridas, né? Tiveram feridas. Então, aquilo fica, né, como algumas limitações ali se não forem curadas, e isso repercute na maneira como você lida com você, em primeiro lugar, e depois que lida com o outro. É nisso que eu vou entrar, né? Como que isso interfere no nosso relacionamento? Interfere na nossa autoestima, interfere no nosso grau de felicidade, né? E a gente começa a ter muitas, indo pro lado negativo, né? Muitas conversas internas negativas, destrutivas, rudes, ansiosas, às vezes com falta de perdão, às vezes com falta de compreensão, com falta de entendimento, né? A gente olha para o passado muitas vezes, a gente não se perdoa. A gente não se perdoa. Já passou 10 anos alguma coisa que aconteceu e a gente fica assim, nossa, eu não devia ter feito. Ai, se eu tivesse feito. Ai, se eu tivesse falado. Ai, mas eu não devia ter falado. Ai, se eu tivesse pensado antes, eu não tinha feito tal coisa. Ai, se eu não tivesse, sabe? E só que a gente não tinha aquela cabeça, né? A gente não tinha aquela visão. Aquela pessoa não é a pessoa de hoje. E isso é muito comum. É muito comum. Sabe aquela coisa? Eu não sabia aquilo que eu não sabia. Isso é muito comum. Então, olha só, existem tantas conversas internas, né? Que muitas vezes a mente não para. E ela fica criando histórias. E ali atrapalha muito o processo evolutivo. Então, por isso que eu quis trazer esse tema hoje, porque tá chegando o final do ano. É normal a gente fazer assim uma série de
balanços, né? A gente levanta os pontos que foram bons, deseja pontos melhores, né? A gente olha um pouco para a vida, parece que fica sempre final do ano algo assim um pouco mais sensível em algumas questões, né? Para quem está aberto para isso. E então eu queria trazer esse ponto, né? Tô fazendo só esse início, que eu vou trazer até os itens para a gente trabalhar, mas que a gente entenda a nossa existência sobre uma ótica maior, né? E isso tem muito a ver com esse relacionamento, né? O relacionamento consigo mesmo. Então é muito importante a gente começar a compreender como é que estão os diálogos internos. Como que estão os meus diálogos internos, né? Porque hoje a gente vive no mundo de superficialidade, no mundo de comparação. A gente vive no mundo de prazeres, né? As pessoas buscam só prazer, 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 prazer. No mundo que está totalmente voltado a que você não se conecte com você mesmo. Não é verdade? A não ser assim, você vai fazer uma meditação, você vai fazer uma yoga, você vai aprender a respirar, tal, daí você tenta se conectar, né? A hora que você tá ali fazendo uma oração, mas no dia a dia, na roda viva, né, da vida, com essa correria, muitas vezes você não tem um bom relacionamento consigo mesmo, você nem presta atenção, né, na verdade, nem como que você tá comendo, o que você tá pensando, quais são os tipos de pensamentos que você tá jogando para dentro de você o tempo inteiro, e a gente vive desconectado da nossa própria vida, e isso é muito sério, né? Isso é muito sério porque, primeiro, a gente não consegue desenvolver a nossa vida se a gente perde conexão com a gente mesma. Né? Não tem como. A única pessoa que pode desenvolver a nossa vida somos nós. Os outros são colaboradores, né? São coadjuvantes, os outros são atores ali da nossa vida, né? Atores do palco da vida. Mas nós que estamos existindo a nossa vida, nós que estamos executando o papel da nossa vida. E ao executar o papel da nossa vida, nós temos uma responsabilidade muito grande. Porque ninguém faz o que a gente faz, como a gente faz, aonde a gente estiver. Pode ser a coisa mais simples do mundo, porque ninguém vai ocupar 2 lugares ao mesmo tempo, da mesma forma. Nós somos únicos e irrepetíveis, nós temos um valor gigantesco. Só que nós estamos numa época de sociedade que, né, não se fala desse valor, né? Não se fala. Todo mundo, um querendo imitar o outro, um competir com o outro, às vezes até se depreciar porque não é igual o outro, né? E com isso a gente acaba não se desenvolvendo, a gente acaba não fazendo as pazes com a nossa história, então a gente não consegue ressignificar. Aí a gente não faz as pazes conosco, né, na nossa atualidade, então a gente não consegue nem corrigir, nem entender o que a gente precisa mudar ou deixar de mudar, porque tem tantas coisas, tanto barulho, tanta informação, né? A gente não consegue nem olhar o que a gente quer para nossa vida, quais são as nossas metas, quem que eu quero ser, que pessoa eu quero me transformar, né? E com tudo isso, a gente fica sem paz, a gente fica sem meta, a gente fica dependendo dos outros para ter alegria, dependendo das coisas para ter alegria, a gente fica dependendo, a gente fica muito incerto, né? Porque a vida é incerta, o mundo é incerto, olha quantas incertezas a gente está vivendo, e a gente fica sempre igual um barco que não tem rumo, né? Que o vento vai para lá, vai para cá, vai para cá, vai. E então nesse final de ano eu quis fazer essa parada aqui, sabe, pra gente refletir um pouco e resgatar esse relacionamento consigo mesmo de uma maneira assim mais positiva, mais madura, de uma forma a tomar as rédeas da própria vida, com ou sem problemas, com alegria ou com tristeza, com um processo evolutivo, e pronto. E cada um aqui tem um valor tremendo, né? E é um ser divino, né? Todos que estão aqui são seres divinos e que vivem, né, suas angústias, seus medos, suas dores, suas histórias passadas, família de origem, família atual, seus anseios de futuro, né? Tudo bem. Só que a nossa vida não é só comer, ter prazer, pagar conta, procriar, né? Não é só isso.
Isso faz parte, mas não é só isso, né? O ser humano tem anseios maiores, nós somos seres eternos, nós temos a nossa eternidade. Como é que nós estamos cuidando da nossa eternidade? E para isso a gente precisa refletir como é que está o nosso relacionamento com o nosso espírito mesmo, com o nosso espírito eterno. Como é que está o meu relacionamento com o meu ser, que é único, que é irrepetível, que é um ser divino, que é um espírito nessa experiência terrena que nós estamos aqui, né? Nesse corpo, nesse invólucro que existe um ser, né? Um ser que precisa ser luz, um ser que precisa ser amor, entendeu? Com ou sem problema no mundo. A nossa missão é nossa. Se o mundo tá de ponta cabeça, se o mundo tá roxo, se o mundo tá rosa, se o mundo tá verde, se o mundo tá azul, se o mundo tá amarelo, não importa, nós temos nossa missão, né? E não é por acaso que nós estamos, eu sempre falo isso, mas não é por acaso que nós estamos aqui em dezembro de 2021. Se fosse para Renata, para quem? Para Denise, minha xará, né? Se fosse para o Everton, para Fátima, oi Fátima, se fosse para eles estarem vivendo em 1950, né? O Criador, que tem toda a sabedoria, teria feito vocês em 1950, né? Se fosse para eu existir nascer em 2030, eu nasceria em 2030. Então, se nós estamos aqui, tá tudo certo, porque não é a nossa sabedoria que criou esse ar que tá aqui. Não é a nossa sabedoria que criou essa lei da gravidade, que faz a coisa cair. Não é a nossa sabedoria que criou o planeta Terra, que tá aqui, ó, que tem um monte de vida lá. Pensa no oceano, pensa agora nas aves, pensa nas flores, pensa nas frutas que vão nascer nas árvores. Foi que a gente nos preocupa. Não fomos nós que criamos, não fomos nós que criamos a Lua, nem o Sol, nem a galáxia, nem esse sistema solar, não criamos nada disso. Então, e nós somos únicos e irrepetíveis, estamos nesse planeta nesse período, então tá tudo certo. Tá tudo certo. Fazer o quê? Tá tudo certo. O que tá errado é o que o ser humano faz de errado. O ser humano faz muita coisa errada, desde sempre, né? Desde sempre. E tem picos, né? O mundo tem picos. Já passamos por guerra, já passamos por uma série de situações. Só que, o que acontece? Que também não estava no previsto aqui no meu... Eu falo que eu tenho que seguir um roteirinho, porque senão eu vou falando, e a gente vai, quando vê, fala um monte de assunto ao mesmo tempo. Mas tem a ver, eu vou trazer, tá? A gente nunca vivia um período, né, da humanidade com tanto conforto. Olha aqui, né? Nós podemos aqui, cada um na sua casa, com o celular, assistindo. Se vocês quiserem pedir alguma coisa no iFood, é só clicar. Nós temos conforto para tudo, né? Você quer fazer uma compra, hoje não precisa você abrir nada, né? Tudo você aperta um botão, abre o portão da garagem. A saúde tem muito mais acesso, né? Antigamente, para você fazer um tratamento de dente, não tinha nem lá, né? Não tinha nem anestesia. Há pouco tempo atrás não existia um antibiótico. Há pouco tempo atrás não existia muitas coisas que hoje o ser humano tem e tem recursos. Mas olha como o ser humano, ele não se desenvolveu. Ele não consegue compreender nem as coisas boas que já conquistou, porque vai virando um ciclo de negatividade, de preocupação, de ansiedade, de tristeza, de egocentrismo, de prazer, de tirar prazer das coisas para si, né? Então eu quero que o outro me sirva, eu quero que o relacionamento me sirva, eu quero que a escola me dê tudo, eu quero que, sabe, é sempre focado no eu receber. E as crianças acabam tendo isso, né? Eu quero que isso me dê prazer, esse joguinho me dê prazer, o meu amigo me dê prazer, o outro me dê prazer, o pai me dê prazer, a mãe é tudo eu, né? E aí vai formando uma sociedade doentia. Porque quando a gente pensa na criação, nada que foi criado é para si mesmo. A árvore não dá fruto para si mesma, uma flor não floresce para si mesma, né? A criação, ela é doação, ela é abundância, ela é doar. É o sentido contrário, não é para si. Então a gente acaba funcionando como espécie na contramão da lei divina. E aí não dá certo, né? Não dá certo. Então,
Uma vez, eu não sei se vocês viram. Gente, hoje eu tô batendo papo aqui, mas eu vou voltar aqui no roteiro. Mas tem a ver. Uma vez, não sei se vocês viram, que... Eu não sei se foi isso, foi um... Enfim, não lembro onde que eu vi, tá? Mas vocês devem ter visto também. Numa mesa, né, que tinha algo para comer, assim, e as pessoas em volta desse lugar, que era tipo vamos dizer assim, um tacho enorme, uma panela enorme que tinha coisa para comer. Só que daí cada pessoa tinha como é que fala? Cada pessoa tinha uma colher, né? Só que muito comprida. A colher era bem comprida. Ou seja, ela não ia conseguir pegar lá a comida e voltar a colher para se dar na boca, porque não dava, né? O cabo, a hora que virasse, era gigantesco. E aí todos morreriam de fome. E aí até que uma pessoa, né, pensou, bom, então eu posso pegar e dar na boca do outro, lá do outro lado. E o outro dá para mim, como o outro dá para mim, e todo mundo comeu. Né, que é isso que eu tô trazendo. A gente muitas vezes tem um pensamento errado, né? Nós temos um pensamento, aproveitando esse espírito natalino, se a gente pegar o exemplo de Jesus, né? Ele passou, né, a vida toda dando um exemplo de doação, de entrega. Tinha limite? Sim. Passou por dor? Sim. Passou por provação? Sim. Passou por injustiça? Sim. Passou por traição? Sim. Passou por angústia? Sim. Passou por uma morte violenta? Sim. Passou problemas? Sim. Foi incompreendido? Sim. Foi injustiçado? Eu já falei? Sim. Passou por tudo isso, como nós, né? Passamos. Só que ele teve um relacionamento com ele mesmo baseado na missão divina para ele, né? Entende? Então, não quer dizer que nós não vamos passar por problemas, mas o relacionamento conosco tem que ser um relacionamento baseado numa grandeza maior. E nesse percurso da nossa vida, nós desenvolvermos virtudes, nós desenvolvermos sabedoria e nós sermos luz, nós sermos amor, nós sermos doação, nós plantarmos o bem, né? É isso que a gente vai levar daqui. Quem que a gente vai ser quando a gente deixar esse planeta? Quem? Que tipo de espírito, né? Evoluído, um espírito de luz, um espírito de amor, né? Que eu falo assim, que dentro da gente, até uma vez eu fiz um curso muito interessante, há muitos anos atrás, e falando assim, que a gente tem dentro da gente já, né? Como se tivesse o bem e o mal, o céu e o inferno está dentro de nós, né? São as nossas escolhas, são as nossas tomadas de atitude que mostram se a gente está sendo o céu ou se a gente está sendo inferno, né? Para nós, para o outro e para o todo. Então, muitas vezes a gente precisa parar, sabe? E essa vida corrida faz a gente não refletir sobre a nossa existência. Tá certo, tem o marido, tem a esposa, né? Tem o filho, tem a família de origem, tem a família atual, vai juntar todo mundo agora no final de ano, tem nananã, tem quem já foi que você sente falta, tem pessoas que você convive que você não gosta, enfim, todo mundo tem tudo isso, né? Mas quem somos nós no final das contas? Né? O que a gente está fazendo com a vida da gente? O que a gente está fazendo? Porque a gente fica muito vivendo coisas que são fundamentais. Então, é fundamental o meu papel de mãe, é fundamental o meu papel profissional, é fundamental o meu papel de filha, é fundamental o meu papel... Eu tenho várias... Quando eu falo papel, não é porque fachada, não, é a tua existência como missão, né? Você tem ali, você tem a executar algumas missões, né? Ser uma boa filha, ser uma boa irmã, ser uma boa gerente, ser um bom empresário, né? Ser um bom pai de família, uma mãe de família, ser um bom irmão, né? Você funciona ali, né? Que você exerce a sua vida
o ser humano exerce a vida sendo um ser social, né? Ele não é um ser isolado, ele é um ser social. E ali está a nossa meta de desenvolvimento, né? Quando a gente olha algo que eu não gosto no outro e eu começo a pensar, tá, o que aquilo me está me ensinando? Então, eu não gosto, por exemplo, de alguém, por exemplo, que é muito, vamos supor, né? Que é muito egocêntrico, a pessoa só pensa em si, só o dela tá certo, né? Vinde a mim o vosso reino. Aquela pessoa que tem o ego enorme. Eu tenho dificuldade de conviver com esse tipo de pessoa. Ok, realmente não é fácil, por quê? Porque tá em desequilíbrio, né? O amor dessa pessoa não está no outro, está em usar o outro para si. Ok. E você tá lá nesse relacionamento, seja relacionamento conjugal, seja relacionamento no trabalho, né? O que você pode aprender? Presta atenção se de repente dentro de você não está em falta um pouco de amor próprio. Entende? Eu vou falar um pouquinho sobre isso. Gente, a gente enxerga no outro aquilo que nós temos dentro de nós. Então, muitas vezes, por exemplo, quando você enxergar no outro algo bom, isso existe dentro de você. Senão você não enxergaria. Quando você enxerga no outro algo que você não gosta, presta atenção, porque às vezes está faltando algo em você. Pode ser que falte amor próprio, posicionamento. Por exemplo, às vezes uma pessoa, nossa, eu não gosto de grosseria, detesto. Quem que gosta, né? Ninguém. Não gosto de grosseria, não gosto disso. Nossa, aquela pessoa é tão difícil, isso. Para e pensa se está faltando, essa pessoa está ali por algum motivo na sua vida. Talvez esteja faltando posicionamento, limites. Você é uma pessoa que não gosta tanto, você quer zero problema, briga porque você não gosta, que é ótimo você não gostar, tudo certo, mas você tem que se posicionar, senão você vai lá naquele lado da... Lembra que eu falei que tudo é questão de... É como se a gente tivesse uma régua, né? Então, a régua do amor. Então, se ela tá muito pra cá, tá no amor próprio, tá no egoísmo aqui, né? E se ela tá muito pra cá, tá amando muitos outros e tá amando pouco a si mesmo. Então, a gente tem que sempre buscar o caminho do meio. Isso serve pra tudo, né? Então, a gente precisa ver como é que nós lidamos com a vida e assim a gente começa a entender um pouco sobre nós mesmas, né? E quando a gente tem falta de amor próprio, né? Ou um amor próprio que eu falo assim, maduro, porque a gente viver em sociedade, a gente viver com o outro, não é fácil, né? Até esses dias eu vi um comentário que é muito interessante, que é o seguinte, até pegando o exemplo de Jesus ainda, tá? E vou voltar aqui. Bom, Jesus também, gente, olha só, ele foi firme, né? Quando ele teve que expulsar as pessoas que estavam comercializando lá na frente do templo, ele foi super firme. Então, ele não era um banana, né? Que tipo, nossa, eu sou só paz e amor. Nossa, não. Ele tinha posicionamento. Mas um posicionamento firme mediante as leis divinas. Esse é um chamado para nós, né? E aí que acontece quando a gente tem essa falta de amor próprio, ou esse amor que ainda não tá maduro, e isso é construído, né, gente? Ninguém tá perfeito, né? Nós estamos em construção. Calma, nós vamos evoluindo nisso. E o que acontece? Quando a gente não tem esse desenvolvimento, né? Eu vou falar para as crianças também que a gente tem que fazer isso com os filhos. O que acontece é que se a gente não consegue entender esse amor, né, de uma maneira madura, equilibrada, baseado em sabedorias, em virtudes, aquilo que eu quero para minha vida, né? E ninguém tá falando que você precisa conviver com pessoas, porque convivência é questão de afinidades, né? Intimidade a gente tem para algumas pessoas, né? O próprio Cristo escolheu algumas pessoas, elas não eram perfeitas, mas ele escolheu para estar ali, para ele ensinar as coisas básicas, né? Então, intimidade é questão de gosto. A gente tem gostos, afinidades em comum, né? Não, isso é normal, não tem problema. Amar a todos, mas conviver com aqueles que você tem afinidade.
Agora, o que acontece? Quando a gente não tem bem desenvolvido esse bom relacionamento com a gente mesmo, a gente projeta muito lá fora, está nos outros, está nas condições, nunca está na gente. Aquilo vai virando cada dia, como eu falei, o barquinho fica muito, qualquer vento que sopra te leva para lá, depois te leva para lá, né? E aí o que acontece? A gente começa a ter dependência psicológica, né? A gente depende do outro. A gente começa a ter tem inveja, né? Não vive no presente, a gente passa a não viver no presente. Tem sentimento excessivo de dever, parece que a gente fica devendo fazer, a gente não tem nem tempo para pensar. A gente tem que fazer, a gente vai ficando lotada de atividade. A gente sente muita culpa, porque a gente põe muita imposição na gente, a gente mesmo tem muita culpa. Ou quando a gente consegue alguma coisa, a gente acha que é sorte, porque não, você não vê que você fez aquilo que tem valor, o que você fez, né? Ou as crenças limitantes, que acham que você não vai conseguir. Ou sentimentos de incapacidade, né? Como consciente ou inconsciente, que você não vai conseguir também. Então, isso são resultados aí, né? De um relacionamento consigo mesmo que leva a uma autoestima baixa, né? E que não traz uma felicidade, não traz uma realização. Então, o que acontece? Nesse período de final de ano, que a gente está refletindo sobre muitas coisas, sobre a nossa vida, nossa existência, né? Uma vida incerta, com tantas incertezas, com tantas coisas. Eu falo que o mundo sempre teve incertezas, né? Períodos de guerra, períodos de doenças que não existia antibiótico, que não tinham curas, períodos de fome, períodos de uma série de coisas. Então, eu acho que assim, a gente precisa tirar um pouco o olho do macro, cuidado com aquilo que você vê, cuidado com aquilo que você ouve, cuidado com o tipo de conversa que você tem. Você não pode absorver tudo, nem as crianças, tudo de tudo, ter um canal aberto assim, olha, deixa eu consumir tudo de tudo. Não, né? Porque senão a gente passa a ser um lixo de notícias, um lixo de coisas. Então, selecione, né? Olha, eu vou ver isso, eu vou me informar por esse meio aqui, eu vou fazer tal coisa, porque senão a gente começa a não ter saúde emocional, né? A gente começa a não ter saúde emocional. A maioria aqui são mães, são pais e mães, né? A maioria aqui. Oi, Ferzinha tá aí, Fran, a Ju entrou também, a Adri tá aí, oi, Adri. Querida, boa noite, bem-vinda. Então, nós precisamos ter saúde emocional, né? Nós precisamos cuidar da nossa existência apesar de problemas, a gente lutar por uma saúde emocional, a gente saber o que a gente quer nessa vida, né? Eu tenho certeza que se a gente consegue fazer um ano com sentido, um dia com sentido, né? Uma meta de vida com sentido, vai fazer diferença, né? Vai fazer diferença. Vai fazer diferença para você, vai fazer a diferença para o outro. Oi, Franzinha. Vai fazer diferença para o todo. Então, o que seria isso, né? Primeiro, a gente entender... Gente, eu vou pegar uma folha de papel aqui, só para mostrar para vocês. Espera, vou pegar essa folha de papel aqui mesmo. Deixa eu ver se eu tô com uma sulfite aqui, que eu acho que vai ficar mais fácil. Espera só um pouquinho, gente. Vocês são de casa, eu estou abrindo aqui a gaveta. Eu ainda tô um pouquinho rouca. Preciso ficar tomando água. Espera um pouquinho. Deixa eu pegar aqui. Nossa, tem tanta caneta aqui. Esses dias eu falei pra minha filha, eu falei, meu Deus do céu, tem tanta caneta. Eu falei, como é que uma BIC... Isso que eu tenho um primo que é, tipo, vice-presidente lá da BIC. Eu falei assim, como é que em 2021, com toda a tecnologia do mundo, todo mundo tem uma BIC em casa, né? Eu falei, você vê com que coisa, o que significa isso, né? O que significa isso, né? Uma tecnologia dessa ainda tem uma caneta que tem uma tampinha que não é grudada. É interessante pensar. Tá, vamos voltar. Gente, eu vou fazer aqui, ó, só pra vocês entenderem. Aqui, ó. Vou fazer tá vendo? Vou fazer essa espiral aqui, ó. O que acontece? A vida da gente, ela passa por ciclos, né? Nós temos ciclos, nós somos criança, depois
nós entramos na pré-adolescência, depois tem a adolescência, depois tem a juventude, daí a gente se torna a vida adulta, né? Muitas vezes a gente muda de situações, né? De trabalho, temos ciclos de casar, de ter filhos, né? Nós temos ciclos desses filhos crescerem, passar tudo que eles passam, depois ciclos da gente estar mais adulto, né? Mais velhos, e de repente se tornar avós ou não, enfim, né? E nós temos ciclos, aqui é uma passagem. E tudo na vida tem ciclos, né? A natureza tem ciclos, tem primavera, tem verão, tem outono, tem inverno, né? Tudo tem ciclo. Então, nós temos ciclos. E o que acontece vamos supor que aqui seja quando a gente vai sair do planeta, né? Que nós viemos e nós vamos sair, né? O que acontece é que é interessante se você vai passar os seus ciclos sempre num processo evolutivo. Você não vai passar sempre da mesma forma nos seus ciclos, né? Então, cada ciclo que você faz, você subiu um pouquinho. Até eu fiz eles muito largos aqui, mas é como se eles fossem. Você vai subindo, vai subindo. Você não passa em cima. Vou fazer assim, mais fácil. É como se você faz esse ciclo, mas o próximo você aprendeu alguma coisa. Aí você sobe, você faz o ciclo aqui de novo, mas você aprendeu alguma coisa. Porque se a gente não aprende nada, a gente não desenvolve nada, a gente não evolui nada, a gente não tem meta para ser uma pessoa mais sábia, a gente não tem meta para ser uma pessoa mais bondosa, ou caridosa, ou generosa, ou com fortaleza, ou com justiça, ou com bondade, com todas as virtudes humanas. Você não tem meta nenhuma de desenvolver virtudes humanas na vida, nem lembra. A meta é só comer, comprar, divertir, passear, viajar, procriar, né? A meta é só isso. Às vezes, o que acontece é que você vai ficar fazendo o movimento do círculo no mesmo lugar aqui, ó. Você não aprendeu nada, você vai ficar circulando aqui, ó. Você só vai envelhecer o corpo, porque aqui vai ficar a mesma coisa, ó. Os mesmos problemas, as mesmas conversas, os mesmos e porque não sai daqui. Não cresce, não evolui, você fica passando no mesmo círculo ali. É o aprendizado que faz a gente subir de nível. Entendeu? É o aprendizado. Então, tá fazendo sentido, gente, pra vocês? Eu tô vendo tanta gente querida que entrou aqui, me falando oi, boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite, gente. Boa noite, super bem-vindos aqui. Tá fazendo sentido? Esse relacionamento comigo mesma, como que é? É um processo de nossa responsabilidade, né? Quando a gente tem a responsabilidade pela nossa vida, a gente entende que o outro é Ai, que bom, a Adri tá falando que tá fazendo sentido, que ótimo. Quando a gente entende, né, que a gente tem a responsabilidade pela nossa vida, nós entendemos que o outro, ele, por mais que ele tenha te ferido, por mais que ele tenha te traído, por mais que ele tenha feito coisas erradas pra você, se você entender, ele foi um baita de um propósito que antes você não conseguiria fazer, ou você não teria desenvolvido, né? Só que, o que acontece? Se a gente não vai para o aprendizado, a gente vai para o vitimismo, a gente não desenvolve, né? A gente não desenvolve. E aí, uma coisa muito interessante que eu quero falar pra vocês agora, gente, hoje tá um segundô bem assim intimista, né, de bate-papo assim, mas vocês já são de casa mesmo, então eu tô gostando aqui. Vocês vão dando uma luzinha pra mim se tá tudo bem. Mas tá vindo tanta coisa aqui pra eu falar pra vocês, eu vou falar. Existe uma sabedoria muito grande que hoje me veio, eu ia até fazer uma postagem sobre isso, não fiz, vocês vão receber aqui de primeira mão, porque eu vou fazer ainda uma postagem sobre isso. Que eu falo que é um código de sabedoria divina, né? Que é o silêncio. O silêncio, ele tem uma potência gigantesca. O silêncio é de uma potência
assim, olha, pega isso pra vocês, pega essa sabedoria pra vocês. Você pode reparar, olha, uma semente que tá debaixo da terra, ali ela carrega todos os códigos genéticos, tudo para poder ter uma árvore ali. E essa árvore gerar frutos, né? Então, vamos supor um pé de caju. E, enfim, ela rompe, ela tem a pressão da terra, ela sofre a pressão da terra. Ali não é fácil, é apertado ali, né? Às vezes a terra tá seca, ou às vezes a terra tá muito molhada. E ela vai sofrendo ali, quieta. Não faz um ruído. Você já escutou alguma semente fazer craft naturalmente? Não. Não tem. Não tem. Existe o silêncio na natureza. Existe o silêncio. O silêncio é sabedoria divina. A gente tem que pegar esse código para nossa vida. O que acontece? Essa semente, ela rompe. E ela começa a aparecer naquele pedacinho verdinho assim que sai para fora da terra, sem fazer barulho. Não faz barulho nenhum. E ela tá crescendo. Ninguém tá nem elogiando ela. Ninguém chega lá e fala assim, nossa, que lindo! Um pezinho de caju minúsculo desse tamanhozinho que nem dá fruta ainda. Ninguém faz. Sabe quando vão elogiar? Na hora que o cajueiro tá cheio de fruto. Aí todo mundo, nossa, que delícia. Ai, que cajueiro mais maravilhoso. Ai, deixa eu tirar uma foto aqui com o cajueiro. Ai, tira uma foto com o cajueiro. Entendeu? Só que ninguém viu romper a semente. Ninguém viu no silêncio tudo que essa semente passou. Quando ela estava lá, que não vinha água. Quando veio o vento muito forte, que ela quase morreu. Quando não sei o que, ninguém viu. Então, amadas, cresçam no silêncio. Se desenvolvam no silêncio. Ninguém precisa saber que você está desenvolvendo por dentro. Não precisa. Não precisa de barulho. Carroça vazia que faz muito barulho. Pode prestar atenção. Carroça cheia com conteúdo não faz barulho. A gente não precisa fazer barulho. Entende? Cresça no silêncio. O que significa isso? Significa que a gente tem que ter vida interior. E ali a gente vai aprendendo com a gente mesmo, aprendendo com os nossos erros, aquilo que eu não enxergava, a pessoa que eu quero me tornar, quando alguém me agride, que eu posso ver, que tipo de amizade que eu tô tendo, será que são as amizades que eu quero continuar mesmo, como é que eu tô sendo como mãe, né? Como que a gente vai fazendo essa conversa interior, como que foi minha história de origem, o que eu tenho para curar, né? O que eu tenho da minha ancestralidade, nossa, parece que tem uma repetição de padrão aqui, o que eu posso fazer, e a gente vai crescendo, né? Você não vai passando mais no círculo do mesmo jeito, você sempre está subindo um nível, você vai subindo um nível, rumo à sabedoria maior, rumo ao entendimento maior. Isso requer desapego, a gente tem que ter desapego, né? Nós temos que ter desapego. Não adianta, se você estiver apegado ao outro, apegado às coisas, apegado a tudo, não adianta, né? Nós temos que treinar o desapego. Porque nós não somos donos de nada, nós não somos donos da vida, nós não somos donos de ninguém. Cada um está aqui fazendo o seu processo evolutivo. Se a gente conseguir fazer o nosso, que é o nosso papel, já estamos fazendo o nosso dever de casa. E com isso, melhora com os filhos, melhora no relacionamento, melhora no grau de amizade, melhora no seu trabalho, melhora para sua vida, melhora para o mundo. Porque cada célulazinha, nós somos uma célula de um corpo só. Imagina que nós todos somos um corpo. Se cada um de nós, que é uma célula, cada célulazinha se tornar uma célula sadia, esse corpo melhora. Entende? Então, assim, eu tinha dificuldade, gente, de entender isso quando eu era mais nova. Eu tinha muita dificuldade. Quando eu tava na faculdade, assim, que eu já ficava lendo uns livros meio diferentes e tal, daí eu falava assim, não, pera lá, como que uma pessoa muda o mundo? Como que um ser que se eleva ao mundo ganha?
né? O mundo nem te conhece, como que sabe, né? E aí, nós somos energia, nós somos... para mim fica muito claro, né? Esse exemplo aqui, como se a gente fosse um corpo. Imagina um corpo humano. E todos nós, todos os seres humanos, são células desse mesmo corpo. Então, se uma célula está doente, o corpo todo sofre. Então, a nossa responsabilidade é sermos o nosso papel. A nossa célula, não adianta a gente querer que a célula do outro mude, ou que a gente pode depois com o nosso exemplo, com a nossa vivência, né, com aquilo que a gente faz, com aquilo que a gente fala, com o nosso testemunho, enfim, a gente transforma. Mas a gente precisa cuidar primeiro da nossa célula, a gente precisa ter um bom relacionamento com a gente mesmo, a gente precisa entender, assumir a rédea da nossa vida, e independente do outro, né, eu quero ser uma pessoa mais assim, o outro não tá gostando. Isso eu não quero falar com egoísmo, tá? Mas o que acontece, gente? Mais uma dica aqui. Quando você começa um processo evolutivo, isso eu escuto muito, algumas pessoas naturalmente deixam de andar com você, a não ser que elas também estejam buscando esse processo evolutivo. Entende? Então é muito comum. É muito comum. Por quê? Imagina assim, eu sempre falo que aquele exemplo de uma frequência de rádio, né? Você tá lá na 103.7, né? Escutando uma rádio lá, 103.7. E você muda de frequência porque você fala, nossa, isso aqui não quero mais, muita propaganda, os caras ficam xingando, música ruim, eu quero outro nível, eu não quero mais essa frequência de música baixaria, eu vou colocar aquela lá, nossa, aquela lá, olha, toca até música clássica ali, que legal. Tô dando um exemplo, tá? Peraí. Desculpa, não tô conseguindo falar muito, gente. Então, eu nem vou fazer o segundo já. Vamos finalizar. E aí, você muda de frequência. O que acontece? Você vai se relacionar com quem tá escutando aquele outro tipo de música, de frequência. Porque você saiu daquela outra onda de energia e foi para aquela. Então, vai com você quem tá afim, né, de fazer essa mudança. E você tá aqui encontrando esse outro tipo de pessoa. E aí você vai evoluindo. Então é muito interessante. Muitas vezes você vai sintonizar com pessoas que você, nossa, nem conhecia, né? Ou, nossa, eu conhecia, mas olha como que nos aproximou. E não tinha intimidade, mas olha como aproximou agora. Então, por quê? Porque nós somos seres de energia. Tudo que é vivo tem energia, né? Nós temos a nossa frequência de energia. Então, é muito importante a gente saber que dentro dessa energia, mais uma dica aqui, nós temos a nossa escala de sentimentos. Tem sentimentos que têm uma frequência mais alta, tem sentimentos que têm uma frequência mais baixa. Então, raiva, medo, né, tristeza, culpa, né, eles vibram muito baixo, tem uma vibração muito baixa energética. E outros sentimentos como amor, né, alegria, gratidão, né, tem outro tipo de frequência. Então, a gente deve prestar bastante atenção para não ficarmos muito tempo naqueles sentimentos de baixa frequência. Cuidado se todo dia você tá lá na culpa, ela é uma vibração muito baixa e vai atrair outras coisas para você. Então, comece a fazer um diagnóstico. Nossa, realmente eu tô toda hora com muita culpa. Tá? Culpa do quê? Pega um papel e uma caneta, sabe? E começa a anotar, deixa eu pensar, nossa, toda vez que eu sinto tal coisa, toda vez que eu falo com meu filho assim, tá? Por que eu tô falando com ele assim? Porque, na verdade, eu tô muito nervosa. Por que eu tô nervosa? Começa a se fazer porquês, né? E aí a gente só consegue corrigir aquilo que a gente que não é do outro, que eu não jogo pro outro, né? Eu vou atrás de corrigir aquilo que me pertence, aquilo que é meu, aquilo que é minha responsabilidade, da minha existência. E então ter um relacionamento consigo mesmo, gente, não é fácil, né? Não é simples. Por quê? Porque nós estamos lidando com a nossa humanidade, com os nossos erros, com as nossas falhas, com as nossas crenças, com os nossos traumas, com as nossas histórias passadas, com os nossos anseios, com os nossos desejos. E com tudo isso tem o outro que convive com a gente, né? Então,
quanto mais a gente puder investir mesmo em autoconhecimento, investir em sabedoria, investir em virtudes humanas, a gente saber o que a gente quer para nossa vida, né? Então, como que você quer deixar este planeta? Como que você pretende sair daqui? Eu quero sair uma pessoa mais bondosa. Eu quero sair uma pessoa mais generosa. Eu quero sair uma pessoa, né, com mais fortaleza. Eu quero sair uma pessoa com mais aceitação, né, da divina. Então, são pontos, assim, mais nobres, né, para a gente colocar para nós. E nobres que eu falo que faz parte da nossa grandeza humana, porque cada ser veio para fazer uma... Travou, Sandra? Travou, gente? Travou para mais alguém? Ou não? A Sandra falou que travou. Travou para mais alguém aí, gente, ou não? Aqui tá tranquilo. Vou seguir, se vocês falarem. Então, para finalizar, o que acontece? Na nossa meta humana, se, por exemplo, né, você tem... Pra mim não, tá, Adriana? Então, beleza. Sandra, deve ser a internet dela. Então, por exemplo, se você quer ser uma pessoa mais generosa, ou mais bondosa, ou mais pacienciosa, e você começa a colocar ali como uma meta de vida, então você vai começar a descobrir, né? Você vai a Vânia tá falando que tá normal ali. Você vai começar a descobrir, por exemplo, assim, ó. Então vamos supor, eu quero ser uma pessoa mais paciente, né? A Franca tá falando que tá tudo certo. Obrigada, gente. Então, acho que era lá na Sandra mesmo. Então, eu vou colocar uma meta que eu quero ser mais paciente. Ok, né? Então, você vai começar a ver, nossa, olha, hoje eu consegui ser mais paciente, escutar uma pessoa com mais calma, eu consegui ser mais paciente no trânsito, eu consegui ser mais paciente comigo, com os meus erros, com as minhas falhas, com aquilo que eu ainda não estou pronta. Eu consegui ser mais paciente comigo, com o outro e com todo? Sempre faça essas 3 perguntas, né? Porque é pra gente, é pro outro e pro todo, né? Pro mundo, pras questões. E a gente, se não consegue, fica mais fácil até fazer um diagnóstico. Nossa, realmente, olha, eu não tô conseguindo, mas olha, a minha criação, eu tô lembrando muito da época que a minha mãe fazia assim, 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 assim. Só que ao invés de ficar no vitimismo, a gente tem que fazer cura, né? A gente vai entender que aquele ser lá atrás fez o melhor que ela conseguiu, que ele conseguiu. Então a gente tem que fazer processos de ressignificar passado, processos de cura, não vou entrar isso aqui, mas dizendo que esse relacionamento consigo mesmo é a escola da vida, né? A gente aprender a viver. E para isso a gente vai entrar com tudo que está aí dentro da gente, né? De passado, de coisas que nós erramos, de coisas que os outros erraram conosco, de coisas que a gente queria que fosse de um jeito e não foi, com frustrações, com angústias, né? Mas isso faz parte do nosso processo evolutivo, né? Se for ver, tem uma razão de ser isso tá acontecendo na vida da gente, ou ter acontecido. E para isso serviu de abrir outra porta de luz. O importante lembra aquele círculo que eu falei? É a gente estar evoluindo. Cada círculo a gente faz um processo evolutivo e sobe um nível, sobe outro nível, sobe outro... A gente vai subindo níveis, né, de concepção, de entendimento. E isso, gente, não isso que eu falo assim, não é uma estrada linear, retinha, que a partir do momento que você entendeu, nossa, amanhã vai pôr em prática e tudo vai ser sempre assim. Não é. Porque nós somos seres imperfeitos em processo evolutivo. Então, a gente tem uma estrada que é uma estrada que é de altos e baixos, né? E o interessante, até esses dias, eu estava falando com uma paciente sobre isso, né? Quando você consegue subir uma montanha, você subiu, escalou, né? Você subiu. Não foi fácil você subir aquela montanha. Para quem escala, não foi fácil. Ali tem pedra que estava solta, né? Ou se você foi a pé subir na montanha, não é fácil. Você teve que carregar peso, água,
parar, tinha cobra, bicho, ou quem escala tinha lugares que o negocinho não ia e você tinha que apoiar, e aí veio uma nevasca, ou enfim, um vento muito frio. Quantas coisas para você chegar lá no topo. Aí você chegou, uau, você venceu a si mesmo, você conseguiu, você desenvolveu força, nossa, você desenvolveu muita coisa, força interna, né, força física. Uau, você conseguiu chegar lá no topo, você tem a vitória de ter chegado no topo, você vai ver aquela vista maravilhosa, você vai usufruir, você vai tirar foto, você vai comemorar que você conseguiu. Qual que é o próximo passo? Descer. Isso também é sabedoria. Para você subir uma outra montanha mais alta, você tem que descer. Isso é a vida. A vida não é pular de um cume para o outro cume. Porque na descida também te ensina. Então, nossa vida tem descidas. Não é sempre só subida. A nossa vida é de altos e baixos. E se a gente entende isso, tá tudo certo. Porque muitas vezes, antes de você ter uma outra subida maior, você vai passar por uma baita descida, você vai passar por um vale. O problema é a pessoa que acha que tá lá embaixo porque tá embaixo. E não consegue olhar o pico que é para subir. Entende? Então a vida da gente é assim. Não é só subida. E parece que Deus testa a gente nas descidas. Sabe? Porque seria muito bom, né? Se a gente vivesse só nos topos, né? Só nos topos. Que delícia, né? Saísse de um topo para o outro topo. Pulando. Né? Mas a natureza não dá saltos. Não existe nada que dê saltos na natureza. Tudo é construído, tudo é elaborado. Nenhum passarinho carrega ninho para nenhum lugar. Ele faz o ninho aqui, pôs os filhotinhos, a vida recomeça, ele tem que recomeçar, achar galinho de novo, em outra estação, para fazer um outro ninho em outro lugar. Ele não carrega o ninho. Ele não carrega o ninho no bico e vai lá fazer lá na outra árvore. Não, ele começa de novo. Então, gente, é muita sabedoria, né? A natureza é abundante de sabedoria. Então, assim, hoje eu queria trazer para vocês, sabe, essa reflexão bem de final de ano, assim, pra gente pensar um pouco sobre a nossa vida, sobre a responsabilidade da nossa vida, para que a gente possa crescer no silêncio, sabe? Assim, o crescimento nosso não precisa fazer barulho. Ele tem que ser constante, ele tem que ser firme no propósito, né? Com todas as intempéries que vier, a gente tem que florescer, a gente tem que romper a nossa semente, a gente tem que dar os nossos frutos, né? E quando alguém chegar e falar, nossa, que demais, né? É aquele ditado que fala que vê as pingas que toma e não vê os tombos que leva, né? Brincadeira à parte aqui. Mas é para dizer que muitas vezes a pessoa que vê lá, né, o êxito, e muitas vezes não viu, né? Aquela estrada, não viu. E hoje a gente está num mundo muito de superfície, de imediatismo e de excesso de prazer. Então, passando aqui para quem é mãe, para quem tem filho, para quem é pai, que tem filhos aqui, cuidado com os filhos, porque um mundo de prazeres, de imediatismo, de consumo, de falta de sentido, que não se fala de virtudes, de desenvolver aquele ser único e irrepetível, é um mundo totalmente vazio, e isso é muito perigoso, né? Porque uma criança criada com prazeres imediatos, ela não consegue passar pelo vale, ela não consegue nem escalar uma montanha, porque ela quer o prazer no primeiro passo. Ela não vai aguentar achar que ela tem que construir algo, que ela tem que desenvolver algo, que aquilo requer um sacrifício, que aquilo requer um empenho. E essa história de querer prazer imediato é a droga que dá isso, né? Ela dá realmente um prazer imediato, né? Você toma, esquece dos problemas, ou você se injeta, ou você cheira, ou você o que for, só que depois você quer mais. Então, é muito preocupante
criar filhos com excesso de prazeres, né? Então a gente precisa educá-los com esse sentido maior do existir, né? O que nós estamos fazendo aqui? O que o Criador espera de nós? Quem que a gente deve ser? Que a gente tem um plano para nós, que nós somos únicos, né? Que a gente não tem que comparar com ninguém, que a gente tem que fazer o nosso papel de humanos, né? De seres humanos, que nós não viemos aqui só como um animalzinho, só como um cachorrinho, né? Que brinca, se diverte, procria e come, né? Nós somos seres filhos de um Criador aí maior, né? Que então é um ser elevado, que tem espírito. Então é muito importante que as crianças cresçam entendendo, né, esse papel maior, né, aqui no planeta. Se tiver exemplos na família, relembre esses exemplos, né? Vão mostrando tudo isso. Agora, se os pais estão vivendo na superfície, no consumo, na fofoca, na intriga, nos prazeres, na matéria, aí não tem como, entende? Então, nós precisamos de uma geração de adultos que resolveram adultecer mesmo, porque eu acho que a gente precisa adultecer, né? Então, se tornar adulto é isso, a gente ter referências. Os filhos precisam de referências. Os filhos hoje em dia estão muito sem referências, né? O que é ser um adulto? Muitas vezes tem adultos que estão mais infantis que as próprias crianças, ou estão se debatendo igual, né? Ou estão dando os mesmos chiliques, né? Sem controle nenhum, sem um motivo, né? De estar aqui nesse planeta. Então a gente precisa despertar para a nossa missão, para nossa... Agora, não somos perfeitos, eu não sou perfeita, eu estou no meu processo evolutivo, assim como vocês, né? Então, só que eu acho que assim, essas paradas, sabe? E quantas coisas a gente quer melhorar e quando a gente vê, a gente erra, né? Ainda, né? Nossa, eu quero tanto falar assim, eu quero tanto não pensar isso, eu quero fazer de tal forma, né? Poxa, e é aquele exercício, sabe? E é aquela coisa de você subir a montanha. Aquela coisa de você subir a montanha, você ir lá, vamos lá, né? E aí você tem momentos de cume, né? Você tem momentos de alegria, de vitória, de comemoração. O Criador permite isso, mas é interessante que quando você começa a tomar gosto pelo processo evolutivo, você sente falta dos momentos onde você tá mais embaixo, porque ali tem tanta riqueza, tem tanto ensinamento que você tem um pouco de receio de ficar só no topo, porque o topo você sabe que é passageiro. E aí você fala, poxa, só o topo não cresce. O que cresce é a subida e também a descida. O vale também cresce, a subida também cresce. O topo é passageiro, o topo é algo bacana, só. É legal. Mas não é ali que está o crescimento, sabe? Não é ali no topo que está o desenvolvimento, não é ali no topo que está o amadurecimento, não é ali no topo. Então, lembre disso, sabe? Tem muita riqueza, tem muito ensinamento, tem muita sabedoria no seu processo, tanto de subida quanto do vale. Tem muito ali. Mas para isso a gente precisa aquietar a nossa mente, querer compreender os ensinamentos, né? Sem apego, a gente aceitar que existe ali na dor também o crescimento. E isso é um processo de expansão do ser, né? A gente vai se tornando, vai mexendo nesse ser espiritual. Engasguei de novo. Gente, eu não estou podendo falar muito, vocês estão vendo, né? Então, meus amores, olha só. Não tô mesmo, tô forçando a voz aqui, já tô sentindo. Então, vamos encerrando aqui. Fez sentido para vocês esse bate-papo hoje sobre um relacionamento consigo mesmo? Essa autorresponsabilidade própria mesmo, da sua própria vida, né? Não no sentido egocêntrico, mas eu comecei falando sobre esse tripé, né?
desse amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, que é uma base muito... Ai, que bom, Gi, que tá fazendo muito sentido. Que ótimo, gente, que bom. Fico super feliz, porque eu acho que, assim, esse final de ano é um momento sempre de bastante, como eu falei no começo, né? Adri, gratidão, oh, lindeza. Esse final de ano, como todos, né? A gente sempre se questiona, comemora algumas coisas, triste por outras coisas, né? E esse final de ano eu acho que, assim, é muito atípico, assim, de tudo isso que tá acontecendo, né? Só que aí que tá, imagina o vale, né? A gente precisa fazer uma ruptura de um padrão de vida que estava vindo também extremamente superficial, extremamente consumista, extremamente fútil, extremamente de aparência, extremamente, sabe, sem valorização do ser eterno, sem valorização do ser único que está ali. E então acho que assim, pode brotar disso, sabe? Pessoas com muito mais sentido de vida, sentido real de vida. Crianças que compreendam, sabe, uma nova maneira de viver. Porque esses últimos tempos foram de seres humanos muito sem valores, né? Muito sem virtudes humanas. Como se aquilo que é nosso próprio de ser não existisse mais. Não, né? Não. E eu falo que todo mal do mundo é a falta de virtudes, porque se tivesse as virtudes humanas regendo todos os seres humanos, não tinha os males, os males, né, sociais, por exemplo. Não tinha. Porque se todo mundo fosse honesto, todo mundo fosse justo, né, bom, generoso, fraterno, né, bondoso, né, tivesse fortaleza, tivesse as virtudes humanas desenvolvidas. Então, o contrário da virtude são os vícios. Então, os seres humanos estão muito com vícios, né? E não desenvolver as virtudes para o bem. E tudo isso acarreta mal, né? Na nossa vida, no outro, no todo aí. Então, assim, essa reflexão hoje, mais é uma reflexão mesmo, né? Desse relacionamento consigo mesmo. Muitas vezes a gente esquece que a gente precisa relacionar bem com a nossa existência. Porque se a gente cuida bem do nosso ser, a gente consegue cuidar do outro, né? E quantas misturas acontecem na educação de filhos, né? Eu falo que muitas vezes a irritação que você está tendo com o teu filho não é nem dele, é nossa. A gente que não está bem com a gente não está bem, ou não está bem com o marido, ou não está bem na empresa, ou não está bem no trabalho, ou não está realizado, ou está chateado. Aí vem um monte de coisa da sociedade que fala isso, fala aquilo, daí começa uma guerra. Parece que é uma guerra entre homem e mulher, porque, sabe, vai virar uma confusão. Ninguém sabe mais o papel, onde tá, onde não tá. Daí o filho, sabe, pergunta 3 vezes a mesma coisa, pá, estoura a guerra. E não é, às vezes nem é o filho que tá causando nada, né? A irritação que a gente tá trazendo. Então é muito, muito importante a gente tomar a rédea, cada um da sua própria vida, sabe? Da sua própria vida, E para isso, tire as coisas que distraia. Tira um pouco as coisas que distraia, sabe? Assim, porque hoje a gente parece que tem que estar prazer o tempo inteiro e a gente evita a dor. Então você tem que estar distraindo ali no feed, tem que estar vendo coisa, tem que estar dormindo com barulho, tem que estar... Sabe? Não. Lembra da sabedoria do silêncio. Para quem chegou aqui no final, depois volta lá, vou deixar salva. Lembra da sabedoria do silêncio. Sabe? Não tenha medo de olhar a dor. Não tenha medo de olhar o problema. Sabe? Não tenha medo. Ali mora, o vale. Ali mora a sabedoria para subir um pico maior. Não, a gente não foi feito para ficar lá embaixo. A gente foi feito para grandes coisas. A gente precisa mudar o nosso mindset, sabe? E para isso é uma viagem muito sábia para dentro de nós, né? Uma viagem. Eu falo que, imagine, uma vez eu fiz na pandemia, gente. Na pandemia eu tive o convite de um grupo muito interessante de jovens. Eu já citei aqui em algum segundo, eu acho isso.
E eles me chamaram para participar. A coordenadora desse grupo me chamou para participar. Era uma reunião pelo Zoom até. Eu sei que essa reunião durou umas 3 horas e meia. O Zoom caía, abria de novo e tal. Foi umas 4 horas que eu fiquei com essa turma de jovens falando coisas assim, elevadíssimas. Eles na faixa de 17, 18 anos, por aí. Eu fiquei de cara com o nível que eu falava para essa moçada. Assim, tá certo que são pessoas mais espiritualizadas, mas mesmo assim eles absorveram muito, curtiram muito. Minha filha participou, amou e tal, né? E eu não vou trazer isso agora, uma hora eu posso até fazer um segundo sobre essa reunião que eu tive. Mas eu lembro de um exemplo que eu dei para eles, que a gente não se conhece em nenhum sentido, né? Imagina que você ficasse minúsculo, mas muito pequenininho mesmo, né? Bem pequenininho, bem micro. E você fizesse uma viagem para dentro de você. Para dentro de você. Você entrasse dentro do seu próprio corpo. Você entrasse dentro do seu organismo ali. Você fizesse uma viagem, né? E você começasse a se olhar, né? Será que você ia ver órgãos inflamados? Será que você ia ver o seu coração, né? Primeiro os órgãos. Como é que você ia ver os seus vasos? Como é que você ia ver essa máquina maravilhosa que você tem, né? Como é que será que tá aí dentro? Faz uma viagem, né? Começa a pensar como é que tá aí dentro. Aí começa a escutar, né? Que tipo de pensamento que reverbera lá dentro? Que tipo de sentimento? Né? Será que ali esse espírito tá sendo de luz, né? Tá sintonizando com o quê, né? Fiz esse comentário hoje. Não ando vendo muita diferença nesta pandemia em evolução nas pessoas. Ah, então. É que assim, né? Existe o fato, existe a pandemia, existe qualquer outra coisa. E aí a tomada de decisão frente às circunstâncias é muito individual, né? As respostas que nós damos frente a um fato vêm da história que a gente carrega, né? Então, se uma pessoa tem uma base, né, de sabedoria, de virtudes humanas, de entendimento maior, ela vai olhar isso como um despertar da humanidade. Agora, se é uma pessoa que estava rasa, estava só na matéria, só não sei o que, ela vai só achar ruim das coisas que vieram. Porque a resposta que a gente dá, né, diz muito mais de nós, né? As nossas reações dizem mais de nós do que as nossas ações. Como a gente reage ao mundo, como a gente reage à vida. Isso diz mais de nós do que como a gente age. Porque quando a gente age, a gente pensa. Nossa atitude é pensada. A nossa reação, muitas vezes, não. Né? Ela é fruto de algo que a gente não pensa, né? Ela vem de uma forma quase que automática. Então, gente, para encerrar esse bate-papo um pouco mais intimista aqui, né? Eu tô deixando essa mensagem assim, bem de final de ano mesmo, sabe? Para que vocês tenham esperança na vida de vocês, que a vida de vocês, ela é única, ela é irrepetível, não é por acaso. Você não foi assim, né? O Criador não embaralhou e falou assim, vai em qualquer lugar, não. Tem um porquê de você estar onde você está, aonde você nasceu, o que você viveu. E você, tomando as rédeas da sua vida, você consegue ressignificar tudo isso, consegue entender maior, você consegue dar um salto quântico de compreensão, né, da tua existência e levar isso para sua família, levar isso para os seus filhos, para dar uma continuidade. Eu falo que muitas vezes as pessoas podem ter vindo de histórias difíceis, mas se aqui tem um momento de luz, um momento de entendimento, muda toda uma descendência. Né? Porque todos os nossos atos, as nossas falas, tudo que a gente pensa, tudo que a gente vive, a gente impregna a eternidade, né? Daqueles que vêm. Quantas coisas a gente passa hoje que é impregnado, né?
de um histórico anterior, né? De um histórico de pessoas e pessoas e pessoas aí, né? Independente do que você acredita, como você acredita, enfim. Mas eu quero dizer energeticamente. Energeticamente existe essa transmissão, né? Desse processo. Então a gente precisa realmente compreender. E então eu quis trazer esse segundo desse relacionamento consigo mesmo, porque é um ponto de partida muito importante, né? Muito importante. Se a gente estiver na subida, enfrentando tudo, né? Sabendo que a gente está evoluindo, se a gente estiver lá curtindo, bacana, foi muito bom. Se a gente estiver descendo, se a gente estiver no vale, entendendo que a gente está subindo um outro ponto, então tá mais difícil, mas é para um outro pico, e assim a gente está crescendo, a gente está fazendo o nosso processo evolutivo e tá tudo certo. A gente consegue fazer uma vida com mais sentido e não fica tão dependente, né, das coisas. Porque se a gente começa a subir o pico e fala assim, mas essa pedra aqui, quem que deixou essa pedra? Não estava no caminho, foi alguém que passou antes de mim não tomou cuidado e essa pedra ficou aqui. Então essa pedra não devia estar aqui. Então, não sei o que lá. Não, mas olha esse saquinho de lixo que deixaram aqui, não deixaram no cesto, né, gente? Que absurdo. Entende? Então, a gente começa a colocar problema na nossa subida. E a gente tem que fazer a nossa subida com ou sem problema, com facilidade ou com dificuldade, né? Não vai ser uma linha reta, sem problema, só florzinhos, né? Não vai ser. Mas são os nossos desafios que vão nos fazer moldar, lapidar, né? Nós precisamos lapidar o nosso ser, lapidar. Então, assim, às vezes vai passar pela prova do fogo, vai levar umas talhadas, mas se for para você brilhar mais, se for para você iluminar mais, se for para você se lapidar melhor, ok, tá tudo certo, né? Então a gente precisa ir lapidando. Não dá pra gente ficar imune, né? Querendo só prazer, só tudo certo, só tudo bom, só sopinha. Não tem nenhum problema, não quero nem mastigar, porque mastigar dá trabalho. Não, eu quero tudo pronto, né? Então, esse é o perigo da modernidade. É essa questão de tudo pronto, tudo na mão, tudo fácil, tudo lisinho, né? Nenhum celular não tem botão, você não precisa apertar. Celular lisinho, não tem teclinha. É tudo liso, é tudo sem problema, né? Qualquer probleminha todo mundo acha ruim. Aí ficam seres humanos evoluídos, entende? Não ficam fortalecidos. Porque pra gente treinar o corpo, você vai lá pra academia pegar peso. Já viu músculo treinar sem peso? Já viu um músculo desenvolver sem esforço? Eu vou ficar paradinha aqui, bem no conforto, no ar-condicionado, numa poltrona bem macia. Eu vou colocar assim, sabe, um moletomzinho assim, bem gostosinho. Vou ficar bem quietinha aqui, aí meu músculo vai desenvolver, entendeu? Meu músculo vai desenvolver. Aí eu vou tomar assim, só coisinha que eu gosto, vou tomar sorvetinho, vou comer um docinho assim, daí meu músculo vai desenvolver. Gente, existe isso? Não, né? Tá, ok. Esse eu dei um exemplo pro físico. E pro espiritual? Você quer desenvolver teu espírito como? Como que você quer desenvolver o seu ser espiritual? Pra malhar, pra ter músculo, você quer ir na academia lá pegar peso. Mas pra espiritual ninguém quer. Ninguém quer. Eu quero uma vida tranquila, sem problemas, né? Sem nada, sem precisar me desenvolver. Eu quero ficar quietinha aqui, na paz. Eu vou desenvolver espiritualmente. Eu vou ser uma pessoa elevada e sábia, sem enfrentar nenhum problema. Assim. Eu não vou pegar nenhum peso, tá? Não quero peso, não quero problema. Eu vou ficar igual o músculo lá, vou ficar quietinha. Não vai desenvolver espiritualmente, né? Não vai. Mesma coisa na parte emocional. Quero desenvolver na minha parte psíquica, emocional, saber lidar melhor com as pessoas, saber lidar melhor comigo mesmo e tal. Mas eu não vou fazer esforço nenhum. Os outros que façam.
O problema é dos outros, não é meu. Os outros que façam. Os outros que se virem. Os outros que façam aí. Porque eu tô na minha aqui. E não é assim. Então, o que a gente faz pro físico, a gente tem que fazer pro todo o nosso ser, né? Nós temos que fazer isso também pro nosso ser espiritual. Eles vão ficando muito fracos. Eu dava aula para uma turma durante muito tempo, para jovens. E uma vez eu falei para eles, que eles tinham mais ou menos 13, 14, 15 anos. E eu falei, gente, nós temos que desenvolver o nosso ser tudo ao mesmo tempo. O corpo, a mente, a alma, o espírito, tudo junto, né? Tem que ter 15 anos. Ah, Gi, amo suas palavras. Obrigada, Gi, gratidão. A gente tem que desenvolver tudo ao mesmo tempo. Porque, vamos supor, você nasce, aí você desenvolve só a parte física. Só a parte física, motora, né, sabe? Tá. E a intelecto, a habilidade, sabe, tocar violão e tal. A parte espiritual não desenvolveu nada. Aí você vai tendo 20, 30, 40 anos e a tua parte espiritual... A tua parte, porque não tem parte, né, gente? Não tem parte, é tudo junto. Eu tô falando parte por falar. Mas assim, o ser humano tem que desenvolver tudo. Então, uma pessoa de 40 anos, se ela desenvolveu a parte intelectual dela, se ela desenvolveu o físico dela, ela teve 40 anos ali para desenvolver a sabedoria, né? Para se tornar um ser espiritualmente desenvolvido. Tem que ter, pelo menos, 40 anos, né? De sabedoria e de virtudes. Nossa, 40 anos para desenvolver virtudes, né? Então, é um ser de 40 anos de virtudes. É um ser de 40 anos de físico, é de 40 anos de mente, de emoção, né? Da parte emocional, 40 anos da parte espiritual também, né? Não, muitas vezes não. As emoções estão lá, ainda com 5 anos de idade, porque não foi atrás de querer curar, nem desenvolver vitimismo, porque eu fui assim, nasci assim, cresci assim, síndrome de Gabriela fica lá. A parte espiritual nem lembra que existe, tá parada, né? Aí só desenvolve o físico, né? E o ser humano fica desintegrado, gente, porque não dá. A gente tem que ir desenvolvendo tudo, né? Com os filhos da mesma forma. No filho, lembra? Aquele serzinho que você olha lindo, maravilhoso ali, aquele corpinho, mora um espírito eterno. Que só tá morando naquele corpo que é criança, mas o espírito é eterno, divino, maravilhoso. Então a gente tem que desenvolver esse ser, né? A gente tem que desenvolver tudo junto ao mesmo tempo, né? O corpo, né, com bons nutrientes, a mente, né, a parte emocional e a parte espiritual. Vamos tudo junto, vamos tudo junto. Quando tiver 10 anos, essa criança já tem uma sabedoria maior, né? Já tem uma sabedoria de vida maior, já tem um entendimento espiritual para 10 anos. Já tem lá, ele não tá 0, não tá 1 ano, 0. Ele já tem 10 anos ali. Quando ele tiver 15, 20, opa, já entendi, já tem uma vida espiritual mais rica. Sabe? A gente tem que desenvolver tudo junto. Minha cachorrinha tá querendo entrar aqui debaixo da minha cadeira. Entendeu? Então é isso, gente. Eu falei até mais do que eu tinha feito aqui, mas eu acho que foi juntando tudo. E que bom que fez sentido pra vocês. Pra mim é um grande prazer estar aqui toda segunda-feira. Foi bom até que eu demorei um pouquinho mais, eu fiz por 2, né, gente? Porque semana passada eu deixei vocês na mão. Em 1 ano, a primeira vez que eu não fiz um segundo, porque realmente eu não tinha voz, assim, não tinha. Ia ser por mímica. Ai, não para, está maravilhoso. Não para, não. Gente, mas eu tenho que parar por aqui. Já falei bastante, mas eu acho que aquilo que mais sedimentou aí dentro é o que mais importa. Aquilo que conectou aí no seu coração hoje, sabe? Porque aqui, cada um está num período da sua vida. Cada um veio de uma história da vida. Então, assim, a hora que eu terminar aqui, que eu fechar a live, segundou a Sandra, quanta sabedoria. Que bom que voltou a ter internet, Sandra.
Quando fechar aqui, para um pouquinho, fecha os olhos, assim que eu desligar aqui, fecha os olhos assim, um pouquinhozinho de tempo, assim, uns 10, 15 minutinhos, segundinhos, não é minuto não, 30 segundos, gente. Só fecha assim os olhos e tenta ficar um pouquinho quieto para você ver algo que possa falar no teu coração, sabe? Algo que você possa sentir. Eu nunca falei isso no segundo, mas hoje eu tô falando. Tenta sentir, sabe, você. Eu acho que é porque o tema é sobre isso, né? Relacionamento consigo mesmo. Então, a hora que eu fechar aqui, para um pouquinho e tenta sentir, né? Só sentir ali, ó. Se vem alguma palavra, se vem alguma coisa. Observa. E mesmo que você observe e fale assim, nossa, eu observei que minha mente tá assim, ó. Tá bom, já é uma observação, né? Que às vezes a sua mente tá muito acelerada e você tá precisando aprender a respirar, por exemplo, né? Aprender a desacelerar. Aprender a ter mais calma. Repara qual sinal for, sem crítica para você. Sem crítica. Não critica você. Só acolhe o que vier, né? Se vier, se você tá lá de olhinho fechado e de repente você escuta uma briga dos filhos lá no quarto, né? Que, ai meu Deus, não me deixou os 30 segundos. Não, às vezes aquilo ali é o teu sinal, né? Como que eu vou lá agora? Só acolhe o que vier. Faz uns 30 segundinhos assim, acolhe, né? Eu vou deixar salva depois para quem entrou depois, que puder ver, quiser ver, né? Porque se quiser compartilhar, gente, compartilhe. Seja luz para as outras pessoas. Eu não falo isso por causa de seguidor, de número. Não tenho esse apego. Amei, gratidão eterna. Mas assim, o Instagram, ele tem as suas regras, né? Que quanto mais a gente divulga, mais ele mostra para as outras pessoas, né? Que possa esse bem chegar a alguém. Então, enfim, muitas coisas aqui eu não tinha programado de passar para vocês. E veio, né? E eu sempre paro um pouco antes de vir aqui, me preparo para estar aqui, sobretudo espiritualmente, para poder trazer coisas boas para vocês. Então eu espero realmente ter ajudado esse final de ano. Nós vamos ter mais uma, né? Antes de encerrar. Mas eu sei que é um período mais assim, Natal, Réveillon e tudo mais. Mas que vocês possam sair daqui diferentes do que vocês entraram. Essa realmente é a proposta do segundo, tá bom? Então, gente, um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Uma excelente semana e um lindo projeto de vida daqui pra frente, tá bom? Feliz Natal. Obrigada a vocês. Quanto carinho. Beijo, gente. Bom demais falar com vocês. Vou parando aqui pra recuperar minha voz também, tá bom? Então, um beijo. Faz lá uns 30 segundinhos. Vamos ver o que brota aí do teu coração, tá? Gente, boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite.